Asnod é um dos Steinritters e personagens em Bleach mais medonhos, com certeza lá em cima com Mayuri, e as suas habilidades são bem características, com o seu Shrift, que é o medo. Vocês vão ficar absurdamente aterrorizados com as habilidades desse Steinritter, e sinceramente, o cara é bem interessante visualmente e tem poderes macabros. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho. E se quiser dar uma força extra ao canal, considere se tornar um apoiador pelo Padrim ou LivePix, ou até mesmo um membro no YouTube. E se você curte Devil May Cry ou jogos de terror e Souls-like, confiram meus canais secundários. Tenho certeza que algo vai agradar vocês ali, certo? Então, sem delongas, Asnod é completamente insano e seu poder espiritual está a um nível comparável ou superior ao de um Shinigami de nível capitão, o que foi comprovado além da dúvida quando ele derrotou rapidamente o capitão da 6ª divisão, extremamente swag, Kuchiki Byakuya. Seu Heiatsu é tão perturbador e medonho que só de um inimigo estar na presença dele, a Heiatsu de Asnod vai ter o efeito de fazer o inimigo acreditar que alguém está tocando nele. Esse Steinritter também tem uma força física avassaladora, visto que ele bloqueou vários ataques da Zabimaru de range, e com seu braço aprimorado pelo Blutvene, ele empalou Byakuya com a mão. Asnod também é um expert no chumpo dos Quincy's, o já conhecido Hiren Kyako, e é um combatente consideravelmente rápido. Ele foi capaz de se mover atrás de Rukia, uma especialista em chumpo, antes que ela pudesse reagir. E algo interessante sobre os Quincy's é que eles possuem um dispositivo redondo que é aproximadamente do tamanho da palma de uma pessoa, e tem a insígnia do Vander Reich gravada em sua superfície. E superficialmente, ele pode parecer inofensivo, mas quando é ativado, o dispositivo pode roubar uma Bankai atualmente liberada nas imediações, algo que vimos no primeiro episódio lançado de Bleach. E também Asnod usou para pegar a Senbonzakura de Byakuya. O dono do medalhão então pode usar o poder da Bankai roubada à vontade. Só que Urahara criou as pílulas Shin-Eiyako, que fazem as Bankais entrarem em um estado de hollowificação. E como os hollows são venenosos para os Quincy's, as Bankais roubadas foram devolvidas aos Shinigamis. Mas ainda assim, é um dispositivo incrível. E algo ainda mais interessante é que estar na posse de uma Bankai impediu Asnod de ativar seu Volstaging, que em breve vamos abordar. Mas enfim, como todo Quincy, ele absorve Ureishi, ou a energia espiritual da atmosfera, e a combina com sua própria energia para formar armas. Então, para eu não ter que repetir toda vez isso, caso esse vídeo se classifique bem, eu posso fazer um vídeo explicando a fisiologia de Shinigamis, Quincy's e até mesmo dos Hollows. É uma ótima ideia, não acham? Mas enfim, usando as habilidades de Quincy, Asnod pode concentrar energia e partículas espirituais para transformá-las em armas. E a arma favorita desse Steinritter se manifesta na forma de vários espinhos luminosos que flutuam nas proximidades dele. E esses espinhos são usados para empalar violentamente as vítimas e podem perfurar o corpo de um Shinigami no nível de capitães com extrema facilidade. Os espinhos podem ser disparados contra um inimigo em alta velocidade. E aproveitando que já estamos falando das habilidades de Quincy, Asnod pode usar o Blut, uma técnica avançadíssima dos Quincy's, que tem como objetivo conceder ao usuário uma amplificação inumana em suas habilidades defensivas e ofensivas, fazendo com que Ureishi flua para os vasos sanguíneos do usuário. Então,
Asnod pode usar o Blut Veni, ou via de sangue, e já sabemos que o Blut Veni é insano e amplifica a durabilidade a níveis absurdos, algo visto quando Royd Lloyd e Yugram puderam ficar próximos da Bankai de Yamamoto, e também Ichigo pode tancar um ataque de Yuha. Mas apesar do Blut Veni de Asnod ser forte o suficiente para negar ataques da Shikai de Renji, ele não é tão poderoso assim e pode ser rasgado usando poder suficiente, algo que foi evidenciado quando a Senbon Sakura de Byakuya conseguiu cortar a mão dele. No entanto, ele foi capaz de resistir a ser congelado ao ponto do zero absoluto, que chega a 273,15 graus Celsius negativos. E é claro, ele foi congelado pela Shikai da Rukia e ainda conseguiu se libertar do gelo apenas com alguns ferimentos leves do congelamento. Mas essa não é a especialidade de Asnod. A sua especialidade é o Shrift the Fear, ou o medo. Apesar da força considerável de ataque da arma espiritual dele, o verdadeiro poder dos espinhos não reside em sua capacidade ofensiva, mas sim em sua capacidade de induzir medo ilimitado naqueles que são atingidos. Apenas uma única ferida é suficiente para produzir um medo profundo nos inimigos em relação a Asnod, fazendo com que as vítimas duvidem de tudo e percam o controle de todo o pensamento racional e tenham visões de seus medos mais profundos. Normalmente, essa habilidade resultaria na morte instantânea do afetado, devido ao fato do coração de uma pessoa ser incapaz de suportar um choque tão intenso, mas é possível contornar esse Shrift com experiência e uma força de vontade sobrenatural. Mas até mesmo essa resistência é somente até certo ponto, e o próprio Asnod já falou que eventualmente todos sucumbiriam a ele. E quando os espinhos atingem um objeto, uma substância negra de medo começa a se espalhar. Ele pode até mesmo se mover através dos objetos para induzir medo em um inimigo. Os espinhos podem induzir o medo em seu alvo simplesmente ao tocá-lo. Então não é necessário que o inimigo seja ferido para que o Shrift funcione. Mas ainda não acabou por aí, pois ele pode aprimorar ainda mais suas habilidades ao usar seu Volstandig, conhecido como Tatárforas, que literalmente significa medo de Deus. Quando ele ativa seu Volstandig, ele vira seu olho esquerdo para trás e revela um emblema do Vanderite no interior de seu globo ocular. Nessa forma, ele ganha uma auréola na forma de uma estrela cercada por arame farpado, e um fluxo de sangue sai de cada olho dele. E ele também tem uma capa com uma linha de pontos no meio. Suas asas são pouco visíveis e se assemelham a círculos de arame farpado presos em suas costas. A capa é muito justa e revela o torso magro desse Steinritter. Seus olhos são completamente revirados e seus antebraços estão cobertos por uma substância negra. Nessa forma, a habilidade O Medo de Asnod é muito aprimorada. Agora, ao invés de induzir o medo ao tocar no seu oponente, sua habilidade é muito mais ampliada. Agora, se seu oponente simplesmente tiver visto ele, já é o suficiente para que o inimigo sinta um medo insano, porque o medo penetra o inimigo através de seu nervo óptico, e como extensão disso, Asnod pode criar uma cúpula em torno de si e de seu oponente coberto com inúmeros olhos grandes com a íris inclinada para cima, impedindo-os de escapar de seu olhar, a fim de mantê-los constantemente sentindo medo. Um olhar é suficiente para induzir um medo infinito, pois assim que o medo infiltrou a mente do inimigo, fechar os olhos é inútil, pois o medo permanece na memória e na mente. Além disso, de acordo com a vontade de Asnod, ele pode fazer com que a costura na frente de seu corpo se abra, expondo um rosto imenso, muito parecido com ele. À medida que seu corpo absorve os numerosos olhos criados por sua habilidade
o medo, essa versão maior de si, sai de dentro de seu corpo e cresce em proporções gigantescas. Nessa forma, a caixa torácica de Asnod é exposta e seu torso inferior consiste em uma massa de tentáculos ao invés de pernas. Seu rosto está severamente deformado, alguns dentes estão faltando, sua pele é flácida e seus globos oculares estão derretendo nos olhos. Os restos esfarrapados da parte superior do corpo de Asnod pendem em seu queixo. É uma forma verdadeiramente monstruosa e todas as suas habilidades são extremamente perigosas. Mas apesar de ser uma habilidade apelona, ela ainda assim tem suas fraquezas. Apesar de Asnod dizer que eventualmente todos sucumbem perante ao seu medo, com altos níveis de força de vontade, um oponente pode ser capaz de superar o medo imposto pelo seu Shrift. E a sua grande fraqueza é que o medo não tem efeito sobre aqueles que estão em um estado de morte, pois Rukia foi capaz de burlar uma vez essa habilidade ao congelar seu corpo ao zero absoluto e literalmente morrer, mas continuar controlando seu corpo e existência com Ureishi. E logo depois que ela usou sua Shikai nele, ela retorna às funções normais. Então, assustador ou não, para muitos versos, Asnod seria completamente letal, somente por acertar um golpe. E se porventura ele ativar seu Vol Standing, então somente por enxergar ele, você pode ser morto ou afetado pelo medo. Uma habilidade completamente macabra. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e comentem abaixo o que vocês pensam sobre o assunto. E já se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E um muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Vitor Santos, Muca, Zero Espada e Leon Games. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E obrigado novamente a todos os apoiadores. Vocês são os melhores. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.